Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro. Vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, a rodada de hoje tá mais magra, apenas 4 jogos nessa rodada e eu vou comentar sobre 3 deles aqui pra vocês. O outro jogo eu vou falar bastante lá no meu perfil do Insta, então já segue aqui embaixo, @BinãoBets, beleza galera? Pessoal, rodada de hoje tem algumas oportunidades, vamos tentar buscar elas aqui. E lembrando que se você quiser os meus palpites, meus jogadores do dia, minhas múltiplas, meus bingos, já entra aqui no nosso grupo, primeiro link aqui da descrição, que vai ter muita coisa boa pra galera lá hoje. Também, se você quiser as nossas análises extra, entra lá no nosso grupo gratuito do Telegram, tá com o link aqui na descrição também, que durante todo dia eu solto muita análise de jogador lá pra galera, que pode te auxiliar aí na sua criatividade, na sua evolução em relação às análises no mercado da NBA, tá galera? Então, não perde tempo. Galera, bora pra cima, tem muita coisa legal pra gente falar aqui nessas análises de hoje. Se você gostar do vídeo, já deixa um like, um comentário e se inscreve aí, porque me ajuda demais. O YouTube tá entregando nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Galera, dito isso então, bora lá pra tela falar um pouquinho do que a gente pode esperar de cada um dos jogos de hoje. Bora lá! Fala galera, pessoal, tamo aqui na tela então e vamos começar falando do primeiro jogo que vai abrir a noite de hoje aí, que é Toronto Raptors contra o Philadelphia 76ers, né? Galera, o jogo de hoje é na Filadélfia, na casa do 76ers, e vamos ver o que a gente pode esperar para esse joguinho aí, tá? A gente tem o Philadelphia que venceu 7 dos últimos 10 confrontos no geral e cobriu o handicap em 6 deles, tá? Já nos últimos 3 confrontos, Philadelphia venceu todos eles e cobriu o handicap em 2 deles. Galera, nessa temporada, Philadelphia tá 2-1, Toronto Raptors 2-3, tá? Dentro de casa, Philadelphia venceu o único jogo que jogou. Em relação aos jogos de favorito, Philadelphia venceu os 2 deles, tá? Em relação ao handicap, o Philadelphia cobriu todas as vezes, né, um handicap aí nos jogos dessa nova temporada, enquanto o Toronto Raptors cobriu em apenas 3 dos últimos 5 jogos aí nessa temporada, galera. Pessoal, as tendências aí do Toronto Raptors em relação ao recorde de vitórias, tá? Venceu 3 dos últimos 9 jogos no geral, mas venceu apenas um dos últimos 6 jogos contra o time da Filadélfia, tá? E também venceu apenas um dos últimos 5 jogos fora de casa lá na Filadélfia, beleza, pessoal? Em relação ao handicap aí, cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 6 jogos contra o Filadélfia e também venceu aí, 2 dos últimos 10 jogos aí fora de casa, tá? O time do Toronto Raptors. Quando a gente fala do Philadelphia 76ers, o time vem bem, já que cobriu o handicap em 5 dos últimos 7 jogos no geral e venceu 11 dos últimos 16 jogos no geral, tá? Além do mais, venceu 4 dos últimos 5 jogos em casa contra o Toronto Raptors, galera. Em relação à lista de lesões, a gente ainda tem Precious Ochiwa aqui fora da partida, tá? Questionável, mas não deve jogar hoje. Enquanto o Philadelphia tem Marcus Morris aí e Nicolas Batum fora da partida de hoje. Na verdade, Marcus Morris é provável, tá, galera? E a gente tem que lembrar também, James Harden foi trocado e PJ Tucker também foi trocado para o Los Angeles Clippers, tá bom? Galera, nos últimos 10 jogos aí de cada equipe, a gente tem um Toronto Raptors que venceu 4 dos últimos 10 jogos no geral e um Philadelphia que venceu 5 dos últimos 10 jogos no geral, tá? Galera, o Toronto Raptors venceu ontem aí o grande pipoqueiro, né, do Milwaukee Bucks, e foi realmente surpreendente ontem essa vitória sobre o Milwaukee, porque começou logo no primeiro quarto, já desossando o time do Bucks, tá? Foi surpreendente, mas hoje voa, né,
para Filadélfia para jogar o seu terceiro jogo em 4 noites, tá? Além do mais, o time do Raptors acabou de enfrentar o Bucks com Giannis aí no garrafão e hoje vai viajar para enfrentar Embiid, tá? Então, com certeza vai ser um duelo muito difícil para o time do Toronto Raptors, tá? E apesar da saída aí de James Harden, PJ Tucker, eu ainda acho que sobrou um elenco bastante massa aí no time do Filadélfia, tá? Eu acredito que possam vencer essa partida de hoje, mesmo assim, pessoal. Mas dá uma olhada aqui começa a ficar complicado, tá? Essas são as linhas aqui, tá pagando 1.28 só pela vitória do Filadélfia, tá? E galera, no valor que essas linhas abriram aqui de handicap, fica complicado, tá? A gente buscar o elenco aí, querendo ou não, reformado do Philadelphia 76ers para vencer por pelo menos 9 pontos de vantagem essa partida de hoje, tá? Enquanto o Toronto Raptors pegou fogo na vitória de ontem, botou o Milwaukee Bucks no chão aí. Então, eu acho que vai ser melhor nesse confronto aqui a gente buscar um handicap a favor do Toronto Raptors, tá? É, porque é difícil a gente esperar um jogo realmente espetacular do Philadelphia 76ers, visto que a gente nem viu esse elenco jogar ainda, tá? Esse elenco novo. Então, pessoal, minha escolha para esse confronto aqui, eu vou ficar ao lado do Azarão, ao lado do Toronto Raptors, que está com linha enorme aqui. Então, minha escolha para esse confronto aqui de hoje, né, vai ser então Toronto Raptors mais 10.5. Ou seja, o time pode perder por até 10 pontos de diferença a partida de hoje, tá? E se vencer também é green do mesmo jeito. Então, eu acho que é uma linha de muito mais valor do que a gente buscar um Philadelphia que a gente ainda não viu como é que vai se comportar aí nos jogos para vencer por 6 pontos de vantagem o Toronto Raptors, que colocou o Milwaukee Bucks, um dos melhores times da liga aí, no chão ontem, tá, galera? Então, Toronto Raptors mais 10.5 vai ser a minha escolha para esse confronto aqui de hoje, beleza? Bora então pro segundo confronto que a gente vai falar do dia. Bora lá. Galera, o segundo confronto que eu separei pra gente falar aqui hoje vai ser Detroit Pistons contra o New Orleans Pelicans, tá? O jogo de hoje é em Nova Orleans, na casa do Pelicans, e vamos dar uma olhadinha nessa partida aqui de hoje. Frente a frente, o Pelicans venceu 7 dos últimos 10 jogos no geral, e o handicap está empatado em 5-5, tá? Para cada equipe aí. Nos últimos 3 jogos, Pelicans venceu todos os últimos 3 e também cobriu o handicap em 2 deles, tá? Galera, nessa temporada o Pelicans está 3-1, Detroit 2-3 em relação ao handicap aí. O Pelicans cobriu o handicap em 3 dos últimos 4 jogos aí, e o Detroit em 3 dos últimos 5 jogos, beleza, galera? Em jogos fora de casa, o time do Detroit cobriu em 2 dos últimos 3 jogos aí também. Pessoal, em relação às tendências aí do Pistons, a gente tem um time que venceu apenas 3 dos últimos 18 jogos e não venceu nenhum dos últimos 5 jogos contra o time do Nova Orleans, tá? Também venceu apenas 2 dos últimos 18 jogos fora de casa e venceu apenas 2 dos últimos 14 jogos lá em Nova Orleans, na casa do Pelicans, tá? Já o Pelicans venceu 12 dos últimos 17 jogos no geral, venceu 6 dos últimos 9 jogos dentro de casa e venceu 12 dos últimos 14 jogos em casa contra o time do Detroit Pistons, tá? Em relação à lista de lesões, é uma das coisas que mais vai pesar nesse confronto de hoje aqui. Já que pelo Pistons a gente ainda tem Jalen Duren como questionável para a partida e não deve jogar hoje, tá? Já o New Orleans Pelicans tem aqui Brandon Ingram como questionável e também não deve jogar hoje. Nos últimos 10 jogos aí, o Detroit venceu 3 dos últimos 10 e o Pelicans venceu 3, 6 dos últimos 10 jogos aí, tá? No geral. E galera, apesar de não gostar de apoiar o Pelicans aí sem Brandon Ingram, a gente tem que falar como foi insana a virada do Pelicans aqui contra o Oklahoma City Thunder na noite de ontem, tá? O Pelicans começou perdendo o primeiro quarto aí por 19 pontos de diferença e ainda mesmo assim venceu a partida no final, tá? Enquanto o Pistons foi quem tomou uma virada no final do jogo e pareceu muito mal contra o Portland Trail Blazers, tá? Jalen Duren realmente faz muita falta na equipe, é um defensor muito importante, né? Um baita de um reboteiro e um grande pontuador também, tá? Que deve ser descartado hoje
mais uma vez, pessoal. Então, eu me sinto mais confortável em buscar o New Orleans Pelicans aqui dentro de casas, tá? Já que são duas equipes vindo aí de de jogos consecutivos, né? Ambas as equipes jogaram ontem, vão jogar hoje de novo. E como o Pelicans é o mandante, joga em casa, deve realmente ser um pouco favorecido aqui, tá? Então, galera, minha escolha para esse confronto aqui, minha escolha para esse jogo vai ser então New Orleans Pelicans para vencer por pelo menos 5 pontos de vantagem a partida de hoje, tá? Deve vencer por 5 pontos, se for por 5 pontos exatamente, devolve essa nossa entradinha aqui, beleza, pessoal? Então, minha escolha vai ser New Orleans Pelicans menos 5 para a partida de hoje. Dito isso, bora para o terceiro e último confronto que eu vou falar para vocês aqui no dia de hoje. O único que vai ficar de fora é Orlando Magic contra o Utah Jazz, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês lá no meu perfil no Insta, @binãobets. Então, já me segue lá, não perde tempo, galera. Bora pra cima. Rodada de hoje, apesar de poucos jogos aí, a gente vai buscar as melhores oportunidades, tá? Se você gosta também dos vídeos, já deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Galera, dito isso, bora lá pra terceira e última partida que a gente vai falar no dia de hoje. Bora! Galera, terceiro e último confronto aqui que a gente vai falar, San Antonio Spurs contra o Phoenix Suns, tá? O jogo de hoje é em Phoenix, na casa do Suns, e vamos ver o que a gente pode esperar para esse jogo aqui, pessoal. O Suns venceu 9 dos últimos 10 confrontos aí no geral, mais importante dizer que no último confronto aí foi o San Antonio Spurs quem ganhou aí no finalzinho, tá? E também o Phoenix Suns venceu 2 dos últimos 3 e cobriu o handicap em 2 dos últimos 3 jogos, tá? Nessa temporada, o San Antonio Spurs está 2-2, Phoenix Suns também 2-2 e fora de casa, ambos os times vêm 1-1, tá? E dentro de casa, 1-1 também. Galera, em relação ao handicap, o San Antonio Spurs cobriu em 2 dos últimos 4 jogos e o Suns em 3 dos últimos 4 jogos aí, tá? Galera, tendências aqui. San Antonio Spurs cobriu o handicap em 5 dos últimos 15 jogos no geral e venceu apenas 6 dos últimos 18 jogos, tá? E apenas 1 dos últimos 10 jogos contra o time do Phoenix Suns. San Antonio Spurs também cobriu o handicap em 2 dos últimos 6 jogos contra o Suns apenas, tá? E também mais cobriu o handicap, né, em 5 dos últimos 6 jogos que jogou em Phoenix na casa do Suns. Muito interessante essa daqui também, tá? Galera, Phoenix Suns cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 6 jogos aí, em apenas 1 dos últimos 6 jogos em casa contra o San Antonio Spurs, tá bom, pessoal? E galera, lista de lesões, San Antonio Spurs vem com um time saudável e completo para essa partida de hoje. Já o Phoenix Suns ainda está afundado naqueles probleminhas, já que tem Bradley Beal fora da partida, Devin Booker como questionável, mas não deve jogar hoje, e Damian Lee também fora da partida de hoje, tá? Galera, em relação aos últimos 10 jogos aí, o time do San Antonio Spurs venceu 5 dos últimos 10 jogos no geral, e o Phoenix Suns venceu 4 dos últimos 10 jogos no geral, tá? Galera, o Spurs mostrou no último jogo que pode ser buscado no papel de azarão contra o Phoenix Suns, tá? Principalmente em linhas muito altas, como essas daqui, que tá em uma linha aqui até mais 10.5, tá? O time do Suns ainda tá sem Devin Booker, sem Bradley Beal, que gera um grande problema ofensivo, tá? E dá muito espaço para o time jovem e rápido do San Antonio Spurs, para que pontue bastante e não deixe o jogo escalar muito para o Phoenix Suns, tá? Com certeza o Suns é o melhor elenco aqui, tem o melhor time, mas a gente buscar o San Antonio Spurs, que venceu o último confronto, em uma linha de handicap que pode ser tão alta, me parece o ideal para essa partida aqui, tá bom, galera? Então, eu vou buscar o San Antonio Spurs como grande azarão aqui, nessa linha gigantesca. Então, San Antonio Spurs mais 10.5 vai ser a minha escolha para esse confronto de hoje, tá? O time do San Antonio Spurs pode vencer ou perder por até 10 pontos de diferença, que é green nessa entrada linda aqui, beleza, galera? Então, San Antonio Spurs mais 10.5 vai ser a minha escolha para esse confronto de hoje. Pessoal, vamos finalizando então nosso vídeo de hoje por aqui. Se você gostou, deixa um like, um comentário, que me ajuda muito, tá? O YouTube leva o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, galera.
Se você também quiser os meus melhores palpites aí da rodada, primeiro link aqui na descrição, você tem acesso ao nosso grupo, que eu solto todas as minhas melhores entradas, meus melhores palpites, tudo de mais assertivo no dia, eu solto lá pra vocês, beleza, galera? Também se inscreve aí no canal, não esquece que me ajuda demais. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui e até amanhã. Tchau, tchau!